Olá, hoje nós vamos para o capítulo 46 do livro dos Salmos, isto é, o Salmo 46, na numeração grega, obviamente é o Salmo 47 na numeração hebraica. Lembrando que a numeração hebraica é sempre uma unidade à frente da grega. Esse salmo, ele canta a realeza universal de Deus. O que significa isso? É um salmo triunfal, que canta de forma triunfal, Deus como rei de todo o universo. Não só rei ali do seu povo, não só rei ali daquela região, mas rei de todo o universo. Essa concepção é muito interessante, porque se você perceber que o povo de Deus vivia no meio de vários povos que consideravam seus deuses, né? Tinha seus deuses regionais, né? O povo de Deus tem coragem de dizer que o Deus, né, o Deus verdadeiro, ele é rei de tudo que foi criado, de todo o universo. Ou seja, é uma postura teológica bastante importante num mundo politeísta, né? Ou seja, os povos tinham um monte de deuses e de repente se chega e apresenta Deus, né, o Deus verdadeiro, Javé, né, como o Deus universal, né? Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Esse salmo, na família dos salmos, é tido e considerado um salmo de instrução, porque é um salmo muito didático, ele é um salmo embora seja um salmo de canto triunfal, ele é um salmo de instrução, tá bom? Vamos lá? Dá um like aqui, ó, tá escrito, tem aquele joinha assim, ó, agora, faz isso, quando você está assistindo mesmo, dá um like, isso mesmo. Chame mais gente para fazer essa caminhada com a gente, olha aí, ó, é bom a gente estar junto com muitas, são milhares de pessoas que estão fazendo com a gente essa caminhada, você sabe, né? Então, vamos lá? Chame mais pessoas, convide seus parentes, vizinhos, amigos, comunidade, paróquia, todo mundo, tá certo? E explica lá, entra no YouTube, se inscreva no canal e começa a ler com a gente a Bíblia todos os dias, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Esse é um salmo bem curtinho, viu, gente? Bem curtinho, mas muito, muito, muito profundo mesmo, tá bom? Vamos lá. Salmo 46. Ao mestre de canto, salmos dos filhos de Coré. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sobre nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai, cantai a glória de nosso Rei, cantai, porque Deus é o Rei do universo, entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos, o povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os grandes da terra, a Ele o soberanamente grande. Tá vendo? É um salmo curtinho, nós temos 10 versículos, que é considerado um salmo de instrução. Por que salmo de instrução? Porque o salmo, ele pedagogicamente, ele instrui ao povo de Deus que Deus, ele é rei de todo o universo. Volto a lembrar você, esse salmo, ele tem características messiânicas, né? E é um canto de triunfo, como eu disse para vocês, que canta a obra de Deus. É interessante isso, né? Canta mais a obra de Deus e apresenta Deus como o Rei universal. É interessante que esse salmo, gente, ele não foca tanto em Deus como Messias, em Deus como Rei, mas ele mostra a obra de Deus
e diz: está vendo tudo isso que foi criado? Muito bem, Deus é rei de tudo isso. Por que eu disse para você que é uma concepção muito importante? Era uma concepção completamente nova num lugar onde as pessoas viviam o politeísmo. Você sabe, acompanhou comigo, o povo de Deus, né, que tem a sua fé em Abraão. Abraão inaugura e traz para nós um conceito monoteísta da fé, ou seja, um só Deus. O povo de Deus, o povo eleito, eles vão proclamar sempre um só Deus. E olha o que acontece. Esse povo, quando chega na terra prometida, ele encontra muita gente, os cananeus, jebuseus, heveus, iteus e tal, cada um com seus deuses, um monte de Deus. E o povo de Deus se firma ali, os israelitas se firmam ali naquela terra e diz: não, nada disso que vocês estão falando são deuses verdadeiros. Há um só Deus verdadeiro. E agora, essa concepção, ela progride e eles, né, os israelitas, têm coragem de dizer para o mundo todo: o nosso Deus, o rei, nosso Deus, é rei de todo o universo. Isso é importante. É interessante que o próprio Salmo traz para a gente essa concepção aqui, ó. Versículo 4, ele submeteu a nós as nações e colocou os povos sob nossos pés. Ou seja, quando o povo chega na terra prometida, quando o povo chega na terra, Deus submeteu todos aqueles povos que tinham seus deuses, as seus costumes, aos israelitas. E estavam agora todos sob o Deus verdadeiro. É interessante que o versículo continua: escolheu uma terra, qual a terra? Aquela terra prometida, para nossa herança. Para quem? Para o povo escolhido, a glória de Jacó, ou seja, o povo que descende de Jacó, seu amado. Então, é importante lembrar o seguinte, o que esse salmo traz de uma maneira muito, muito notória e clara e contundente: Deus é rei do universo. De tudo que foi criado, Deus é rei. De tudo que existe, Deus é rei. De tudo que nós vemos, Deus é rei. Não existe outro Deus, só existe um único Deus verdadeiro. Versículo 8, porque Deus é o rei do universo. Vem cá, peraí, não acabou não. Aqui, ó. Deus reina sobre as nações. Deus está em seu trono sagrado. Muito bem, deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma concepção muito interessante que não deixa dúvida para nós. Deus não divide o seu reinado com nada, nada. Ele é o rei e ele é o grande rei criador e Deus, rei verdadeiro de tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Acabei não explicando aqui, ó. Só para lembrar, esse é um salmo ainda dos filhos de Coré. Ao mestre de canto, significa que faz parte do inário do templo, salmo dos filhos de Coré. Isso significa, então, que esse salmo é um salmo atribuído ali aos filhos de Coré, que são cantores das celebrações, Já expliquei para você que do 41 ao 48, todos são salmos dos filhos de Coré, tá bom? Dos cantores ali das celebrações, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa só para a gente entender aqui, ó. Interessante. Isso aqui, ó. Onde está? Não. Grandes da terra. Eu acho que é interessante, ó. Versículo 10. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo do Deus de Abraão. O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão. Pois a Deus, o Deus de Abraão, o Deus único e verdadeiro, pertencem os grandes da terra. Quem que são os grandes da terra, gente? Os grandes da terra era assim que era chamado os reis. Os reis, né? Cada povo tinha o seu rei, então era considerado os grandes da terra. Deixa eu te falar uma coisa, em algumas bíblias que seguem de maneira muito literal a tradução hebraica, está escrito: pois a Deus pertencem os escudos. Não sei se a sua Bíblia está escrito isso, mas lá em hebraico está escrito assim: pois a Deus pertencem os escudos. Na verdade, os escudos, nessa linguagem do Salmo, significa os reis, né? Os reis, né? Porque os reis usavam os escudos para defender o seu povo. Então, os reis eram considerados e chamados de
escudos, escudos do seu povo. Então, em algumas Bíblias, que às vezes segue literalmente o hebraico, talvez esteja escrito os escudos, mas na verdade são os reis. Os grandes da terra são os reis da terra. Então, olha assim, aqui proclama Deus como rei de todo o universo, tudo. Mas e os reis dos povos? Os reis daquela nação, os reis dos judeus, o rei ali dos jebuseus, os reis ali dos idumeus. E esses reis? Esse salmo diz, a Deus pertencem todos esses reis, porque o único e verdadeiro rei é Deus. Tá bom? Gente, nós vamos agora vamos rezar esse salmo. Desliga, como fala, desliga o celular, o computador, tudo isso. Pega o salmo e vai rezar agora. E quando você rezar, você reze nessa perspectiva de que o nosso verdadeiro Deus e Rei é o Senhor. Para iluminar o seu coração, versículo 7. Cantai a glória de Deus, cantai. Cantai a glória do nosso Rei, cantai. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite te leo detribuiuda, radix David. Aleluia.